Salvador. Aleluia. Nós vamos dar início ao Tadel de hoje. Semana passada acabamos o TLC, né? Treinamento de líder de célula. E hoje nós vamos voltar àqueles estudos sobre liderança. E na visão MDA, ou na visão da igreja em célula, de forma geral, uma das coisas mais importantes, o centro de tudo isso que a gente faz aqui, é o cuidado com as pessoas, que a gente precisa aprender cada dia mais a fazer melhor o serviço de cuidar das pessoas. E a ferramenta para o cuidado das pessoas é o discipulado. É o discipulado. A gente cuida de várias maneiras, mas o discipulado é a sistematização desse trabalho. E através do discipulado a gente vai estar próximo da pessoa e a gente vai ter condição de ouvi-la, de entendê-la e de corrigir alguns defeitos, de tratar alguns pecados e de ajudar a pessoa a crescer. Por isso, nessa noite, eu quero falar de um tema sobre discipulado que Deus me deu há um tempo atrás, que eu estou guardando assim para o momento oportuno, né? Que está em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Em breve, talvez no congresso de setembro, nós vamos estar lançando o nosso primeiro livro de uma série sobre os estudos de todos os livros da Bíblia. E esse vai começar com o livro de Gênesis, onde vamos ter 31 estudos que serão, na verdade, devocionais teológicos para a liderança, para o dia a dia, para aquele tempo sozinho com Deus. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre discipulado. Em Gênesis capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Diga comigo assim: não sei. Sou eu tutor do meu irmão? O que você acha? Você é tutor ou não do seu irmão? Hã? Somos, não tem jeito. Mas Caim tinha dúvidas. Ele falou: ué, eu sou tutor do meu irmão? Olha só, o discipulado é uma ferramenta essencial para esse cuidado. E nós vamos então pegar esse exemplo de Caim para a gente entender um pouco mais o que é o discipulado e como é que o discípulo depende muito do discípulo para ele corresponder às expectativas de Deus. Não depende só do discipulador. Eu preciso, e eu quero que você ouça isso em duas perspectivas. Eu quero que você ouça isso como discipulador e como discípulo. Porque todos nós aqui somos discipuladores, ou seremos, mas somos discípulos. É igual eu sou pastor, mas sou ovelha e sou discípulo. Se eu não for um bom discípulo, eu não sou um bom pastor. Se eu não for um bom crente, eu não sou um bom discipulador. Então eu preciso ouvir isso como discípulo e como discipulador. Como discípulo eu preciso avaliar se o meu coração está parecido com o de Caim. Como discipulador, eu preciso avaliar se o coração do meu discípulo está se parecendo com o de Caim. Então eu preciso ter essas duas perspectivas. E é interessante que esse texto que nós lemos aqui agora conta a história do insucesso de Deus no discipulado com Caim. Deus
fracassou, vamos dizer assim, entre aspas. Não porque Deus é um fracassado, mas porque o discipulado depende também do discípulo. Não depende só do discipulador. Se o discipulador der uma direção para o discípulo e ele não corresponder à direção, houve um fracasso no discipulado. E você pode ver que Deus deu todo o tratamento para Caim que ele deu para Abel. Só que os resultados foram diferentes com um e com o outro. Abel era um homem cheio de Deus, cheio de obediência, um homem com o coração realmente consagrado a Deus, e Caim tinha o mesmo discipulador e não era. Sim ou não? Não é verdade isso? Os dois tinham o mesmo discipulador. Deus não tratou um diferente do outro. Deus deu as mesmas oportunidades para os dois, mas um não cresceu no discipulado, enquanto o outro cresceu. Então, esse fracasso de Caim no discipulado de Deus, no discipulado com Caim, pode ser um grande professor para nós. Caim era filho do primeiro casal que pisou nessa terra. O nome de Caim significa lança. Um dos significados do nome de Caim é lança. E é interessante que quando Eva colocou o nome de Caim de lança, ela revela junto com esse nome uma expectativa que ela tinha a respeito desse filho que acabou de nascer. Porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus havia falado o seguinte, que da semente da mulher nasceria uma pessoa que esmagaria a cabeça de Satanás, que essa pessoa seria o Messias. Nós sabemos disso. Só que Eva pensava que o Messias fosse Caim, que Caim fosse o Messias. E quando ela chamou seu filho de lança, ela concentrou todas as expectativas do coração dela em cima de Caim. Ela falou, esse menino vai nos salvar da condenação do pecado. Esse menino vai nos libertar da escravidão do pecado. Esse menino é o nosso Salvador, é o nosso Messias. Ela pensava isso. Tanto é que quando Abel nasceu, ela chamou Abel de vaidade. E ela dizia o seguinte, eu já tenho Caim, para que mais um? Ela achava que Abel fosse vaidade, fosse que Caim era a resposta de Deus. Caim era a solução de Deus para o problema do pecado. E sabe, no discipulado, muitas vezes a gente coloca muita expectativa num discípulo e ele decepciona a gente. Muitas vezes a gente não espera nada de um discípulo e ele surpreende a gente. Isso acontece muito. E a história de Caim e Abel é muito semelhante a isso que eu estou te dizendo. Ela esperava muito de Caim, a ponto de olhar para Abel, que era o filho muito melhor, e falar, Abel é um filho que nem precisava ter nascido. Então chamou ele de Abel, vaidade, dizendo que era só mais um. Agora, ironicamente, o que parecia ser o Messias veio a ser pai de uma descendência ímpia, rebelde, contra toda forma de autoridade. Caim poderia ser o Messias, e sabe, tem discípulo que engana a gente. E a gente que é discipulador, a gente precisa ter esse cuidado. Tem discípulo que é cheio de efeito especial. Eu gosto de usar esse termo, né? É cheio de efeito especial. O discípulo é melhor do que a gente, sabe mais do que a gente, fala mais do que a gente. Não tem discípulo assim? Tem discípulo assim. Não falo isso de forma generalizada, porque tem muitas pessoas de Deus, verdadeiramente de Deus, mas tem discípulo que engana a gente. Tem discípulo que engana a gente. E a gente precisa ter esse discernimento para a gente conseguir trabalhar melhor esse discipulado. Ironicamente, Caim parecia ser o Messias. Eva esperava que ele fosse o Messias. Só que Caim era pai, se tornou pai, veio a ser conhecido como pai de uma descendência ímpia e rebelde contra toda forma de autoridade. Se você ler, por exemplo, o texto de capítulo 4 de Gênesis, versículo 16, olha só o que o texto diz. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Nesse momento aqui, Caim já havia rompido
toda a relação com Deus, ele retirou-se da presença de Deus, ele não quis saber de Deus, ele não quis saber da orientação de Deus, ele não quis saber da palavra de Deus para ele, se ele estava agradando a Deus ou não, ele simplesmente retirou-se da presença de Deus. E lá no capítulo 4, versículo 24, fala assim: 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Lameque, que era um descendente de Caim, era mais arrogante ainda do que o próprio Caim. Por quê? Um discípulo rebelde gera um discípulo ainda mais rebelde do que ele. É assim, um discípulo doente gera um discípulo mais doente ainda. É por isso que a gente precisa conhecer o coração do nosso discípulo. É por isso que a gente precisa conhecer o coração da gente. Imagina o seguinte, é por isso que eu te falei para você pensar na perspectiva de discipulador e de discípulo. Porque se você é um discípulo rebelde, ou se você é um discípulo ímpio, não espere que o seu discípulo seja mais crente do que você. Não tem como. Agora, se o seu discípulo é um discípulo assim, rebelde, ímpio, não espere que o discípulo dele seja mais crente do que ele. Porque, normalmente, essas características de impiedade, elas se multiplicam muito mais do que as virtudes. Elas se multiplicam. E Caim, todos esperavam que ele fosse um Messias, mas ele não era um Messias. Ele tinha sobre ele essa expectativa de Messias, mas ele não era. E ele era uma pessoa ímpio, era uma pessoa rebelde. Isso começa logo provavelmente no início, lá na infância dele, que provavelmente por culpa, Adão e Eva não trataram bem o coração dele. E chegou um ponto que Deus tentou acionar o coração de Caim, tentou tratar. Ele discutia com Deus, ele respondia, dava má resposta para Deus. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Não tem nada a ver com meu irmão, não. Que ele cuide da vida dele. Ele tratava Deus dessa maneira. E quem trata Deus dessa maneira, ou quem trata um líder, um discipulador, da maneira que Caim tratou Deus, você pode ter certeza, vai multiplicar o mal, a impiedade, a rebeldia. Porque, na verdade, todo discípulo caracteriza virtudes como humildade, submissão, obediência. Eu tenho aprendido, como pastor, que as pessoas mais erradas costumam ser as pessoas mais fáceis de crescer na igreja. Sabe? Aquela pessoa que chega para você assim e fala assim: olha, eu adulterei mesmo e estou muito mal com isso, sabe? Eu preciso de ajuda. Aí você ajuda o cara cresce. Aí chega um outro e falou uma coisa que não devia ter falado, e você vai lá: ô varão, você falou tal coisa mesmo, é verdade? Aí a pessoa: não falei não. E a pessoa começa a mentir ali, você começa a perceber, essa pessoa não cresce. Essa pessoa não vai para frente, ela resiste à autoridade, ela te enfrenta, ela te envergonha, ela fala mal de você por trás. Você pode ter certeza, essa pessoa não cresce. E quando a gente dá autoridade para ela, ela multiplica a impiedade, ela multiplica a rebeldia, ela multiplica aquele comportamento, aquela índole. É por isso que a gente tem que testar. Os pastores falavam assim: toda liderança tem que ser testada. Tem que ser testada. E eu me lembro que eles colocavam a pessoa à prova, confrontavam a pessoa, colocavam para fazer uma coisa e confrontava a pessoa, e naquela tensão ela mostrava quem ela era, sabe? E às vezes, em muitas situações, o discípulo pode mostrar uma coisa que ele não é realmente. E nessa hora o discipulador precisa tratar. O discipulador precisa confrontar o coração dele e, dependendo da resposta, ele deve dar autoridade a ele ou não. No caso de Caim, por exemplo, Deus confrontou o coração de Caim. Deus falou: onde está seu irmão Abel? Aí ele falou: eu sou tutor do meu irmão? Abel está por aí. O problema é: Abel tem mais de 18 anos. Abel não tem nada a ver com a vida de Abel, não. Olha a resposta que Caim deu para Deus. Se você pergunta para o seu discípulo: onde está o fulano de tal que você está cuidando dele? Ah, sei lá. Faço a menor ideia. Não tem nada a ver com meu irmão. Ou então: eu não desisti dele. Por minha vontade mesmo, eu desisti de cuidar do fulano de tal.
Então, é um discípulo que precisa ser tratado. Porque se ele continuar desse jeito, se ele resiste à sua autoridade, daqui a pouco ele vai resistir a Deus. E é por isso que Caim saiu do Éden. É por isso que Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, fora da presença de Deus, longe da presença de Deus, porque o coração dele não foi tratado. Então, olha bem, a Bíblia fala em 2 Pedro capítulo 2, abra comigo 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro, na verdade não se fala 2 Pedro, abreviadamente se fala 2 de Pedro, que é a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha só, se você ler até o versículo desse comportamento de Caim. Mas olha bem, no capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou a Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E Deus vai falar de uma lista de nações e de povos que foram punidos, e sempre de alguém que foi salvo. Mas toda essas gerações ímpias, a grande maioria delas surgiram a partir do espírito de Caim, a partir desse comportamento de Caim, que não aceitava autoridade, que não aceitava direcionamento. E as pessoas que não aceitam direcionamento, elas não crescem, porque normalmente quem não aceita uma direção é porque a direção é desconfortável para ela. Eu não vou fazer isso não, eu já sou velho de crente. Às vezes no encontro a gente vê muito isso, às vezes em situações assim isoladas da igreja, né? A gente vê isso. Às vezes a pessoa já é antigo de crente, aí você fala assim: olha, querido, você precisa orar. Aí a pessoa fala assim: eu não preciso orar não, eu já sou crente. Mas crente precisa orar, né? Eu vejo algumas pessoas que chegaram aqui, né, há pouco tempo. Vou dar um exemplo, vou citar como exemplo aqui. Por exemplo, o César. Posso usar você de exemplo, César? O César chegou na igreja, e o César eu conheço ele há muitos anos. O César é crente, o César é pregador do evangelho, já foi presbítero, né? Quem não deixa de ser, igual padre, né? É uma vez para sempre. É uma vez, sempre né? Não deixa de ser. Mas é uma pessoa que conhece muito a Bíblia. Mas quando o César chegou na igreja, chegou no encontro, e muitas outras pessoas, tem aí a Marisa, o Davi, e outras pessoas mais, né, que eu às vezes posso esquecer. Quando chegou na igreja, eles chegaram, foram para o encontro e falaram: eu estou aqui para receber tudo, como se eu estivesse começando tudo de novo. E sabe o que acontece? Isso é uma característica de pessoas que crescem, que não tem limite para elas. Você concorda comigo? Eu sou crente, eu sou pastor, mas se eu estiver num lugar onde Deus está presente, eu vou chorar, eu vou confessar pecado, eu vou me arrepender porque eu sou crente. Agora, se eu falo: eu não vou fazer isso porque eu sou crente, é porque na verdade eu sou soberbo. Você concorda comigo? Porque eu sou crente, mas eu sou homem, eu peco todo dia, até dormindo. Só o fato de eu estar vivo já evidencia que eu sou um desgraçado e pecador, e eu preciso de Deus. Então, se alguém fala comigo assim: olha, querido, eu te peço que você tome um pouco mais de cuidado, seja mais cuidadoso nisso, e eu endureço meu coração, então eu não sou tão espiritual e tão crente quanto eu penso que sou. Eu tenho que receber e falar assim: olha, meu irmão, muito obrigado pelo cuidado, pelo seu amor para comigo, pode deixar que eu vou tomar cuidado. Amém? É assim, discípulo é assim, né? Ainda que o que a pessoa está falando possa não fazer para uma coisa que vai acontecer daqui uns minutos. Você concorda comigo? Então eu preciso ser ensinável, eu preciso ser submisso, eu preciso ter o coração aberto para receber a direção de Deus, porque nesse caso aqui Deus falou diretamente com Caim. Mas sabe, hoje Deus fala comigo através das pessoas.
Deus fala comigo através do meu líder, através até da igreja, dos meus irmãos, às vezes de um exemplo que eu vejo, de uma palavra que eu escuto, Deus fala comigo e eu preciso, então, tirar proveito disso. Nesse texto aqui, depois você lê o capítulo todo de 2 Pedro 2, de gerações. Agora vamos ver o versículo 18 apenas, que termina falando assim, o 17 e 18. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles será reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Olha só, traduzindo o que Pedro está dizendo aqui, em uma palavra eu quero dizer o seguinte: todo rebelde é escravo do espírito de sensualidade. Todo rebelde está debaixo do espírito de sensualidade. É a ação da Jezabel. Todo rebelde está debaixo da sensualidade. Não conheço um, até hoje, não conheço um. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a pessoa que é rebelde, ela também não se submete à autoridade do marido, se for mulher, ou não se submete à autoridade do patrão, se for homem, ou se for... Não importa, a pessoa tem dificuldade com a autoridade, ela vai ter problema na área da sensualidade. É um espírito de sensualidade. E é um espírito terrível, terrível, que a gente precisa ficar muito atento a ele, porque quando ele começa a crescer na célula, ou no discipulado, ou na igreja, mais tarde ele se manifesta de outras maneiras. Mas é um espírito de sensualidade, e a gente precisa tratá-lo com muito cuidado. Olha só, mais tarde, toda essa descendência ímpia de Caim foi destruída no dilúvio. Se você olhar o capítulo 6 de Gênesis, você vai ver que Deus provocou o dilúvio por causa da impiedade daquela geração que começou com Caim. Caim era um só, mas no dia do dilúvio, uma geração inteira. Teve um físico exagerado, nunca vi um físico tão exagerado, porque todo físico é viajado demais, mas eu vi um físico evangélico falando que na época de Caim tinha 2 bilhões de habitantes na Terra. Isso é impossível, mas havia uma multidão, talvez 500 mil pessoas, 250 mil pessoas. Era muita gente que povoava a Terra e começou com um Caim. Olha só, de toda a geração que foi destruída no dilúvio, só se salvaram 7 pessoas. Só se salvaram uma família, porque toda a descendência de Caim, junto com aqueles que se juntaram com Caim, porque nem todos eram descendentes de Caim, mas a Bíblia fala que eles se misturaram com Caim e se tornaram tão ímpios quanto ele. Isso acontece. A impiedade, a rebelião, o espírito de sensualidade, ele não apenas gera, não apenas gera filhos, quanto ele gera agregados. Sabe? Então, ele gera filhos iguais a ele, e ele pega um santo e transforma ele no ímpio. É por isso que a gente não pode deixar esse espírito de Caim agindo em nenhum ambiente da igreja. A gente precisa tomar cuidado com isso. Mais tarde, não antes disso, apesar de a descendência toda de Caim ter sido destruída, o espírito de Caim não desapareceu. O espírito dele não. Essa mentalidade, esse comportamento não desapareceu. A descendência ímpia de Caim, junto com seus agregados, todos foram destruídos, mas o espírito de Caim permaneceu até hoje. E aí, veja bem, quer ver? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25, você vai ver o exemplo de um homem chamado Nabal. Quem já ouviu falar de Nabal? Capítulo 25 de 1 Samuel. Eu só quero usar um termo que está aqui nesse texto para te mostrar isso. Capítulo 25 de 1 Samuel. Olha só, lá no versículo
era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata, formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Olha só, quando a Bíblia usa esse termo, e mais tarde Abigail encontra com Davi e fala que Nabal era um filho de Belial. Quando a Bíblia usa esse termo, duro e maligno, ela está falando do mesmo espírito que agia em Caim. A Bíblia fala que ele era duro e maligno em todo o seu trato. Ele não era uma pessoa de confiança. Ele não era uma pessoa que você podia confiar ele uma autoridade, porque ele era maligno, ele passava a perna no outro, ele tratava e não cumpria. Ele era uma pessoa que não recompensava. A Bíblia fala que Davi e os seus homens serviam de cerca para ele durante várias semanas, durante a noite e durante o dia, protegendo os bens dele, e no dia que Davi precisou dele, ele negou a ajuda, porque ele era um cara maligno, ele não reconhecia o trabalho do outro. E o que acontece? Nós não exigimos, por exemplo, eu não posso chegar para o Tatão e falar com o Tatão assim: olha, Tatão, você é meu discípulo, você tem que me honrar. Eu não posso falar isso para o Tatão. Eu não posso falar isso para ele, porque a honra não pode ser pedida. A honra, ela é conquistada. As pessoas vão te vendo e vão te honrando. Mas entenda o seguinte: todo discípulo tem que saber que o papel dele é honrar o discipulador. Agora, se um discípulo meu começa a me desonrar na frente dos meus discípulos, eu vou tratar o coração dele. Mas se ele não crescer, eu vou tirar ele. Eu vou tirar ele. Por quê? Porque se ele começar a me desonrar, o discípulo dele também vai me desonrar. Daqui a pouco tem discípulo aqui até me dando tapa na cara. Você concorda comigo? Então assim, se o meu filho, eu dou um comando para o meu filho, ele não me obedece, eu vou sentar e vou ensinar para ele, vou tratar com ele. Mas se eu notar que o coração dele é rebelde, que ele é maligno no seu coração, no seu trato, eu tenho que confrontá-lo, eu tenho que corrigi-lo, eu tenho que aplicar a vara, porque é assim que nasce o espírito de Caim. É assim que nasce. Eu falo assim: não, eu vou deixar, eu vou relevar, hoje ele não está muito bem. Que não está muito bem. Todo mundo sabe quais são os seus limites, né? E a gente precisa tomar cuidado quando a gente estiver gerando os discípulos, porque o discípulo não precisa ser perfeito. A gente não está querendo gerar discípulo perfeito. A gente não está querendo gerar discípulo super poderoso. Não. A gente quer gerar discípulo de forma correta. Você entende? Eu sou, por exemplo, eu sou o pastor de vocês, eu sou o mais imperfeito. O mais. Por quê? Eu sou mestre. A Bíblia fala que o mestre ele vai sofrer maior juízo. É isso? Eu vou ter que dar conta do que eu falo, do que eu faço, de todas essas coisas. Eu tenho minhas imperfeições. Mas Deus só tem tido misericórdia de mim, tem me mantido aqui, porque eu tenho a disposição de reconhecer minhas imperfeições. Eu nunca me coloquei aqui como o melhor de todos e por isso que eu estou aqui. Eu sei que eu estou aqui porque Deus é muito bom e misericordioso. Porque se eu fosse Deus, eu já tinha me tirado daqui. Sério mesmo. Eu já tinha me excluído. Se eu fosse Deus, eu já tinha me tirado. Bom, eu acho que se eu fosse Deus, como eu sou, eu já teria me tirado. Você entende? E a grande questão é que Deus está preocupado se a gente tem a disposição de seguir a sua orientação quando ela for dada. Por exemplo, Davi cometeu um adultério. Você sabe da história. Davi cometeu um homicídio. Mas quando Deus confrontou ele, ele se arrependeu. E teve cura para ele. Saul, a Bíblia não fala que Saul adulterou, que Saul tenha feito assim, alguma coisa parecida com o que Davi fez, com tamanha maldade e crueldade. Saul depois, lá para o final da vida, ele fez muita besteira. Mas a grande questão é que Saul, em momento algum, se arrependeu. Em momento algum reconheceu seus erros, em momento algum aceitou a direção do profeta, do líder que Deus tinha levantado para treiná-lo. Então aquele espírito de Caim que estava no coração dele acabou levando ele, a sua família e a sua nação à completa ruína. Então o papel do discipulador e do discípulo é ter essa sensibilidade. Olha, eu vou fazer tal coisa. Aí de repente chega o meu discipulador e fala: não é assim que a gente faz não, aqui a gente faz assim. Amém, amém. Então me desculpa aí, eu vou
É isso que se espera. Ah, por que a gente faz assim? É por isso e isso. Ah, então tá. Então não vou fazer mais assim. Vou fazer desse jeito. Agora, quando você encontra um líder que enfrenta, um discípulo que enfrenta o seu discipulador, igual Caim enfrentou a Deus, aí a coisa já começa a ficar complicada. Nabal, quando ele recusou fornecer alimentos para Davi e seus homens, uma vez que Davi e seus homens serviam de proteção para ele, e aí veio a mulher de Nabal e fala assim: Nabal é um homem maligno, é um filho de Belial, é o mesmo espírito de Caim. Caim já tinha morrido, a descendência dele já tinha sido destruída, mas o espírito dele continuava. Outro exemplo, a Bíblia fala de um outro homem lá na Pérsia, quando Assuero reinava, está lá em Esté capítulo 6:6, chamado Amã. Ele era tão presunçoso quanto Caim. Por exemplo, no dia que o rei estava pronto para destruir Amã, ele chamou Amã e falou assim: Amã, me dê uma ideia aqui, o que o rei deve fazer com aquele a quem ele deseja honrar? Aí Amã falou assim: bom, o rei deve estar falando de mim, né? Deve ser para mim essa honra. E essa pessoa com a veste real deve escolher o cavalo real e usar toda a paramenta real no cavalo, chamar um oficial do palácio para ir gritando, tocando trombeta e falando: é assim que o rei faz com este a quem ele deseja honrar. Aí o rei falou: olha, boa ideia o que você falou, você podia fazer isso para mim com o Mordecai, você mesmo vai fazer isso. Aí o cara ficou em crise. Ele fez isso, mas ele já estava pensando: eu estou frito, acabou. Sabe, porque o cara pensava que era para ele aquela honra, sabe? Então o que acontece? O espírito de Caim, ele sempre quer ser honrado, mas ele não quer honrar nunca. Nunca. Ele não quer honrar nunca. Ele não acha que ninguém merece elogio, que ninguém merece amor, que ninguém merece o serviço dele, mas ele quer ser honrado sempre. Ó, eu estou aqui, né, e tal, eu preciso ser honrado, é para mim isso, por que não foi para mim, não sei o quê. O pastor Luísio conta que teve uma vez que eles fizeram um culto lá em Goiânia para honrar os pastores, e juntou lá mais de 15 mil pessoas para honrar os pastores. E o pastor Luísio estava numa sala ao lado, e uns irmãos conversando no corredor. Aí tinha um irmão falando assim: uma reunião desse tamanho para honrar homens? O pastor está fora da visão, essa igreja está fora da visão. E o cara lá murmurando, você entende? Mas veja bem, a gente só honra a Deus se a gente honrar os homens. A Bíblia fala que a gente tem que ter honra uns aos outros. Não é porque eu sou pastor apenas que eu tenho que ser honrado. O meu papel como pastor é honrar vocês. E o papel de vocês é honrar o pastor e os líderes deles. A Bíblia fala que nós devemos ter uns aos outros em honra. Esse é o papel. E uma igreja que honra uns aos outros, ela só cresce. O espírito da sensualidade passa longe dela. Porque eu não vou falar mal do Hélito porque eu honro o Hélito. O Hélito não vai falar mal de mim porque ele me honra. This is a É assim que demonstration funciona, of Ustream né? Producer. No primeiro século, lá em Marcos capítulo 10, versículo 37, no meio do discipulado de Jesus, Jesus reprovou esse espírito de Caim na expectativa mundana de Tiago e João, quando eles queriam receber o primeiro lugar quando eles chegassem no céu. Eles falaram assim: Senhor, quando nós chegarmos no céu, o Senhor podia garantir que eu ficasse à direita e o outro à esquerda do Senhor. Olha só a atitude desse camarada. Senhor, a direita é minha, tá? E a esquerda é do Tiagão aqui. Combinado, Jesus? Jesus falou assim: olha só o Caim aqui, o espírito de Caim, o cara querendo o primeiro lugar. Aí Jesus falou assim: olha, vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? Aí eles falaram: podemos. Eles acharam que era mais uma que eles iam tomar lá e tal. Podemos? Vai ser aonde a festa, Jesus? Podemos. Aí Jesus falou: vocês vão beber o cálice. Agora, sentar lá do meu lado, meu filho, não compete a mim, não. Os critérios de Deus são outros. Você entendeu? Então o que acontece?
até mesmo no ambiente de Jesus, o espírito de Caim rondou. Então você não precisa ficar triste. O pastor está falando isso por quê? Olha, porque nós que estamos no reino de Deus, focados na obra de Deus, temos que tomar cuidado com esse espírito de Caim. Eu nunca posso pensar que eu sou alguma coisa. Eu estou aqui porque Deus me colocou e porque Deus teve misericórdia, e você também. Se Deus tirar essa misericórdia de sobre nós, daqui a pouco vai ter que ter alguém cuidando da gente, porque a gente vai estar precisando de ajuda. O espírito de Caim é uma mentalidade presente no comportamento e nas relações interpessoais, e é um espírito bem diferente do espírito de Cristo. Se você comparar o espírito de Caim com o espírito de Cristo, você vai perceber a diferença, a distância que está um do outro. Agora, só que esse espírito de Caim, ele se apresenta muito nos relacionamentos. Por exemplo, lá no capítulo 4 e 6 de Gênesis, 4, versículo 6, a Bíblia fala que Caim está zangado com Deus, não é isso? A Bíblia mostra isso. Caim com raiva de Deus, se é que ele tinha direito de ter raiva de Deus, né? O espírito de Caim fica com raiva de Deus. O espírito de Caim se vê no direito de achar que Deus é injusto, que Deus está errado, que Deus está demorando demais, que Deus não podia fazer assim, sabe, o espírito de Caim fica com raiva de Deus. Aí você vai ver o espírito de Jesus, que se rende em completa submissão ao Pai. Lá no Salmo 40, versículo 6, a Bíblia fala assim: aqui está o teu servo, ó Deus, as minhas orelhas vazaste. Era uma consagração que o escravo fazia ao Senhor, quando o Senhor ia libertá-lo no ano da remissão. E o escravo não queria ir porque ele amava muito o seu senhor. Aí ele pegava uma sovela e vazava a orelha do escravo, e o escravo se tornava escravo do amor. Jesus fala assim: aqui está o teu servo, as minhas orelhas furaste. Olha a entrega de Jesus. Se você olha, por exemplo, esse mesmo texto é mostrado em Hebreus capítulo 10, versículo 5, e lá em João capítulo 30, eu queria abrir João para você ver. João capítulo 10, versículo 30. Olha só a diferença do espírito de Caim para o espírito de Jesus. João 10, versículo 30, diz assim: pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia... Não, eu estou no 11, espera aí. É o 10, versículo 30, diz assim: eu e o Pai somos um. E olha o versículo 38. Mas se faço e não me credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Esses dois textos mostram a ligação que Jesus tinha com o Pai. Enquanto Caim se via no direito de ficar contra o Pai, de brigar com o Pai, de discutir com o Pai, de enfrentar o Pai, Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. Nós pensamos igual, nós andamos juntos, nós temos a mesma linguagem, a mesma mentalidade. Ele fala e eu obedeço. Esse é o Espírito de Jesus. Agora, olha só, enquanto Caim planeja e executa o assassinato do próprio irmão, lá em Gênesis 4:8, a Bíblia fala que Caim chamou o seu irmão ao campo, pegou uma coisa e acertou na cabeça dele e o matou. Caim é matador do seu irmão. O que que Jesus faz? A Bíblia fala que Jesus engana seus irmãos. Enquanto Caim mata o irmão, Jesus morre pelo irmão. Olha a diferença do espírito de um e do outro, né? Ah, não, se o fulano ficar aqui, eu saio. Esse é o espírito de Caim. Jesus fala assim: olha, pode deixar o fulano aqui, eu abro mão do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. O espírito de Jesus é diferente do espírito de Caim. E lá em João 6, versículo 5, 51, nós já estamos em João mesmo, vamos abrir João 6, versículo 51, olha só o que a Bíblia diz. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo
é a minha carne. Olha só a disposição de Jesus de morrer pelo seu irmão. Se você avançar um pouquinho, lá no capítulo 10, de novo, de João, versículo 18, a Bíblia fala assim: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. A Bíblia diz, nesse texto aqui, que Jesus morreu voluntariamente, mas diz também que foi o Pai que mandou. Foi o Pai que mandou. E aí, você olha para esse texto e percebe o seguinte: Caim está matando o irmão contra a vontade do Pai. E Jesus está morrendo pelo irmão porque o Pai quer. E lá em João 15, a Bíblia fala o seguinte: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus inimigos ou amigos. Quer ver? João 15, cadê? João 15, 13, deixa eu ler porque eu misturei os textos aqui. João 15, 13 fala assim, olha só: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus fala assim: olha, não tem ninguém que tem maior amor do que este. Esse é o Espírito de Cristo. Quando Deus pergunta: onde está teu irmão? Deus estava querendo gerar em Caim esse Espírito de Cristo, mas Caim não queria. Caim queria matar o seu irmão, e Deus estava querendo que ele salvasse o seu irmão daquela tragédia. Enquanto Caim se torna vagabundo, lá em Gênesis 4, versículo 14, a Bíblia diz que ele saiu. Eu falei o tema da mensagem de hoje? Não? O tema da mensagem hoje é o discípulo e o vagabundo. Gênesis 4,14 fala assim, olha só: eis que hoje me lançaste da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. A palavra fugitivo e errante no original é vagabundo, aquela pessoa que vaga sem rumo, sem propósito. Caim é um vagabundo, é aquela pessoa que não tem vínculos, que não tem aliança, que um dia está aqui, outro dia está ali, outro dia está lá, e ninguém serve para ela, não tem lugar nenhum bom para essa pessoa. Caim, esse é o espírito de Caim. Enquanto Caim andava sem propósito pelo mundo, a Bíblia fala, tem muitos textos, mas a Bíblia fala que Jesus cumpriu o seu propósito na terra enquanto ele andou pela terra. Lá em Atos 10, 38, a Bíblia fala que Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus não andava como Caim, sem propósito, sem vínculo, sem aliança, sem compromisso. O Espírito de Cristo é completamente diferente do Espírito de Caim. E se eu sou discípulo, inevitavelmente eu preciso ter o Espírito de Cristo. A não ser que eu seja discípulo do Bin Laden, né? Mas se eu for discípulo de Cristo, eu tenho que ter o Espírito de Cristo, né? No fim da história, todos nós seremos julgados. A Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, assim: anda segundo os teus olhos, segundo a vista dos teus olhos, segundo os propósitos ou desejos do teu coração, sabe, porém, que no fim Deus pedirá juízo de todas as coisas. Então todos nós seremos julgados com base em uma coisa. O juízo de Deus será baseado em uma coisa. Em uma coisa composta. Nós seremos julgados com base no amor a Deus e no amor ao próximo. Só isso que vai ser a base do juízo de Deus. Eu serei julgado no amor que eu devotei a Deus, no lugar que eu coloquei Deus no meu coração, e no amor que eu devotei ao meu irmão. Vai ser isso. O juízo de Deus vai ser isso. E aí, olha só. E Caim se deu conta desse fato no dia em que Deus perguntou: onde está teu irmão Abel? Porque quando Caim matou Abel, o que ele estava fazendo? Ele estava declarando para Deus que ele não amava a Deus.
Quando Caim se desvinculou de Abel, ele estava dizendo: eu não estou nem aí para o Senhor. Porque Deus estava preocupado com Abel e estava preocupado com Caim, e Caim matou Abel. Então ele estava declarando para Deus que ele não estava nem aí para o que Deus sentia ou pensava. Mas na verdade, apesar de Caim ter pecado, Deus ofereceu graça. E Deus esperava arrependimento. Toda vez que Deus oferece graça, Ele espera arrependimento. Porque a Bíblia fala que de longe Deus se deixa ouvir dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus não vem punindo de vez. Mas quando Ele oferece graça, Ele quer arrependimento. Ele deseja arrependimento. Só que Ele recebeu de Caim cinismo, irreverência. E foi isso que Caim deu em resposta. Ele falou assim: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Engraçado que Caim parece que pensou que ele estava conversando com qualquer um, né? Ele não tinha noção de que ele estava lidando com coisas eternas, que aquilo para Deus era importante. E ele: não sei, eu sou lá tutor do meu irmão? Aí, quando você lê lá no capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que do versículo 10 até o 16 é o relato do rompimento definitivo de Deus com Caim. Porque lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus acabou com o relacionamento com Caim, não porque Deus não quisesse Caim, é porque Deus não consegue achar o lado do soberbo e ele rompe, ele resiste ao soberbo. E eu vou te falar uma coisa, hoje para mim, como pastor, depois desse tempo todo, eu já cheguei a uma conclusão que uma pessoa soberba, certinha, é milhões de vezes pior do que uma pessoa humilde, totalmente errada. Sabia? Totalmente. Sabe por quê? Você pode chegar com uma pessoa aqui que já matou, uma pessoa que é toda bagunçada, não tem valores nenhum, mas ela está arrependida e quer ajuda. E chega com aquela pessoa que não tem defeito nenhum, mas que não aceita tratamento. Você concorda comigo? Que é uma pessoa muito mais difícil de ser cuidada? É por isso que Deus resiste o soberbo. Deus não importa o quanto a pessoa pecou. Se ele está humilhado, arrependido e quer consertar, Deus aceita. Mas se o cara resiste, fica enfrentando Deus, discutindo com Deus, achando argumentos para questionar o conselho de Deus, essa pessoa não tem cura para Deus. E por isso que Deus rompeu. E lá em 1 Pedro, abra aí 1 Pedro capítulo 5. Capítulo 5 de 1 Pedro. Versículo 5. 5:5. 1 Pedro 5:5 fala assim: rogo igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Olha que coisa poderosa. Deus fala assim: olha, o apóstolo Pedro fala: eu aconselho os mais jovens que sejam submissos aos mais velhos. E aí, o mais jovem ou mais velho tem a ver tanto com idade quanto com maturidade. Porque é isso que a Bíblia quer. Se eu me submeto, a Bíblia fala que Deus vai me conceder a sua graça. E isso é tudo que a gente quer: a graça, a bênção, o favor de Deus. Um pouquinho mais à frente, estamos no começo, né, do final. Quando você lê a experiência de Moisés no Sinai, quando Deus revela as tábuas da lei, quando Deus entrega a lei, as leis para Moisés, Deus deixou bem claro na lei que todos nós, diga comigo, todos nós somos tutores do nosso irmão. Todos nós. Quer ver? Se você estiver anotando, anota aí Levítico 19. Eu vou ler esse texto para você. Você vê que se Caim tivesse vivido um pouco mais, ele teria sabido que a pergunta dele não tinha o menor fundamento, não tinha o menor nexo.
Porque, na verdade, só o fato de você estar vivo te obriga, te faz responsável pelo seu irmão. Por exemplo, Levítico 19, versículo 17 diz assim: não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo. Quer dizer, não fica com raiva do teu irmão no teu íntimo. Mas repreenderás o teu próximo por causa dele. Por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha só, Deus falando com todos agora. Isso aqui Deus já pensava no dia que Caim decidiu matar Abel. Eu não sou discipulador do meu irmão, eu não sou tutor dele, eu não tenho nada a ver com meu irmão. Deus fala assim: olha, não guardarás mágoa, ressentimento ou aborrecimento no teu íntimo contra o teu irmão. Não faça isso. Você é tutor do seu irmão. Você não tem o direito de ficar com raiva do seu irmão. Você não tem o direito de romper o relacionamento com o seu irmão. Você tem que amá-lo. E se ele pisar na bola, você tem que confrontar o pecado dele. E ele também não tem o direito de ficar com raiva de você se você confrontar o pecado dele. Porque um é tutor do outro. É assim que a Bíblia diz. E Deus fala o seguinte: olha, você tem que amar ele como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, Deus fala. Outra coisa, olha só, vou ler mais uns aqui para você rapidinho. Olha só o capítulo 25. Abre um pouquinho mais à frente aí. Olha o 25. Capítulo 25, versículo 25, fala assim. 25. Diz assim: e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Essa lei era o seguinte: quando uma pessoa perdia tudo e ficava pobre, o parente mais próximo, de preferência o irmão, tinha a obrigação, se ele não fizesse isso, ele era punido, a obrigação de comprar o que o irmão perdeu e esperar o ano de jubileu para ele devolver para o irmão. Era obrigação, porque os irmãos garantiam que a herança não sairia da família. Um protegia o outro. Agora não, você vai ver um irmão querendo tomar o bem do outro, o irmão querendo matar o outro para ficar com a herança do outro. Não é assim que a gente vê? Mas a Bíblia fala: olha, não pode ser assim. Se o seu irmão ficar pobre, você compra o que ele perdeu e espera o dia certo para você devolver para ele. Era um princípio para Deus continuar abençoando o seu povo. Olha só o versículo 35, no mesmo capítulo: se o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Olha aí. Se o seu irmão empobrecer, as suas forças enfraquecerem, ele não tiver como ficar de pé, você tem que cuidar dele. Eu preciso cuidar. É princípio de Deus. Agora a gente vê muito: fulano de tal, não está querendo nada, eu também. É claro que tem aquelas pessoas que não querem nada, mas elas têm que saber o seguinte: olha, eu posso ir onde for, eu posso fazer o que quiser, mas eu estou fazendo porque eu quero, porque eu sei que lá naquela igreja tem um discipulador que me ama, lá naquela igreja tem um líder que se importa comigo, e se eu precisar de ajuda, eu posso contar com ele. Ele tem que saber isso, ele precisa saber isso. Ele pode estar fora porque ele quer, não porque nós estamos deixando, porque o nosso papel é cuidar do nosso irmão. Agora, olha outro texto. Cadê? 36. Não receberás dele juros. Teme, porém, ao teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. De acordo com Deus, eu fiquei surpreso quando eu estudei esse negócio de emprestar dinheiro a juros. Eu descobri que Israel podia emprestar dinheiro a juros, porque a Bíblia fala assim: emprestarás e não tomarás emprestado. Só que tinha que ser para os ímpios. Para o povo de Deus, não podia. Não podia. Tanto é que os judeus ficaram muito ricos, emprestando, comprando ouro e tal, mas dentro da comunidade não podia. E teve uma vez que Neemias repreendeu severamente os ricos daquele tempo, quando ele estava reconstruindo os muros, porque os ricos de Israel estavam emprestando dinheiro a juros para os pobres, e os pobres não estavam tendo nem como comer mais. E aí Neemias obrigou eles a devolverem. Obrigou. Isso é sério.
Porque entre irmãos, eu tenho tomado muito cuidado em falar com todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado na igreja pelo seguinte, porque as pessoas vão se conhecendo e uma empresta para outra, outro pega do outro, um vende para o outro não paga, e vai virando aquela confusão. Daí a pouco tem irmão contratando pistoleiro para matar o irmão, né? E eu falo o seguinte, olha, de acordo com a Bíblia, irmão não pode cobrar juros de irmão. Se não quer ficar sem receber juros, então não é obrigado a emprestar, mas não pode cobrar. E eu pessoalmente falo o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro, mas quando eu tenho alguma coisa, empresto alguma coisa para alguém, se a pessoa tiver caráter, ela me paga. Se ela não tiver, eu não estou nem aí. Eu já empresto sabendo que eu vou perder mesmo. Entendeu? Eu não morro por causa disso não. Porque senão você fica com raiva do irmão, você fica chateado e fica magoado e tal. E esse não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é cuidar do irmão, é ajudar o irmão. E aí, olha só outra coisa, 39. Versículo 39. Também se o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. E aí vai, uma lista de textos que fala do irmão, sobre essa questão de cuidar, de responsabilidade com o irmão. Sabe? Essas coisas são sérias. Quando eu falei aqui da pessoa não pagar, a Bíblia ensina que aquele que deve tem que pagar, é obrigação. É princípio de Deus, isso não é para dar direito assim, então eu estou devendo o irmão fulano, eu já não vou pagar porque o pastor falou. Não, se você deve, você tem que pagar. O que eu estou dizendo é que se eu emprestar e a pessoa não pagar, eu não vou ficar com raiva dela. Porque a Bíblia fala que eu não devo nem emprestar, eu devo dar pro irmão, né, se ele estiver precisando. Caim não era o Messias, e isso ficou bem claro. Só que Caim poderia ter sido um crente exemplar. Não poderia? Eu não preciso ser Jesus, mas eu posso ser um bom crente. Às vezes a gente quer ser Jesus e é um péssimo crente. Mas Caim não era o Messias, mas ele tinha obrigação de ser um crente melhor. Principalmente porque Caim foi discipulado por Deus. Não foi nem Adão que discipulou Caim, foi Deus. Né? Só que para ele ser um bom discípulo, de acordo com Mateus 16, 24, ele tinha que ter negado a si mesmo. Porque quando ele queria muito matar Abel, ele tinha que abrir mão dessa vontade e falar, eu quero matar Abel, mas o Senhor quer que eu ame Abel, então eu vou amar Abel. Não é assim? O casal quer muito separar, mas Deus falou para não separar, então vamos viver juntos, em paz e harmonia. Não é assim? Você concorda que o discípulo ele obedece a palavra de Deus? Né? A pessoa está com vontade de adulterar, mas Deus falou que os adúlteros não herdarão o reino de Deus e que Deus não quer o adultério, então vão andar em santidade, porque discípulo tem vontade de pecar igual o que não é discípulo, só que ele obedece à vontade de Deus, ele nega a si mesmo, ele está aí para servir a Deus. Ele podia ter negado a si mesmo, ele poderia ter dado muito fruto, como a Bíblia fala lá em João 15, versículo 8, que o pai, quando vê uma árvore dando fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E assim ele se torna discípulo. Mas quando Deus podou Caim, em vez de dar fruto, ele amarelou. Não tem árvore quando você poda ela, em vez de ela melhorar, piora. Ela fica triste e murcha. Às vezes você vai podar um discípulo e fala assim, olha, cuidado com esse comportamento. Não faz assim da próxima vez, não, faz assim. Aí ele, como diz o povo lá na roça, ele queima no golpe com você. Ele não aceita o seu pastoreio. E aí ele definha. Ele seria um verdadeiro discípulo honrado. Mas ele acabou se transformando num desobediente e vagabundo. E eu vou te falar uma coisa. A palavra parece um palavrão, mas tem muito vagabundo, muito crente vagabundo por aí. Muito crente vagabundo, crente que não tem raízes, que não aceita a autoridade de ninguém. Um dia está aqui, um dia está ali, um dia está lá, um dia está lá, um dia não está em lugar nenhum, um dia está na macumba, um dia está na católica, um dia... Você está entendendo? Então, assim, o discipulado exige que a pessoa finque raízes para formar uma descendência ímpia. A gente precisa só de um Caim. Só de um Caim. Só de um Caim.
Mas para a gente formar uma geração de homens santos e comprometidos, a gente precisa só de um Jesus. Amém? Com um Jesus a gente faz isso. É só seguir Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Está conosco hoje o pastor Marcel, o missionário Everton e o Paulo Vitor, lá de Viraí. Hoje o pastor Hernando me ligou perguntando se eles podiam vir. Eu falei, claro que podem vir. São muito preciosos para nós e nós nos alegramos muito pela presença de vocês. E contamos com vocês aqui no congresso, viu? Dia 13 a 15 de setembro, com o pastor Sabá, com todo mundo. E vamos ter o sábado, vocês todos aí já vão se programando, porque no sábado nós teremos o dia inteiro, acho que é o dia 15, né, Lu? Sábado, o dia todo, a gente vai dar um treinamento apropriado para quem vai discipular outras pessoas. As ferramentas necessárias. Então você já vai programando no seu trabalho, vai se preparando para no dia 15 você ficar o dia inteiro aqui, até 5 da tarde, voltar em casa, tomar banho e vir para a festa da celebração, da multiplicação que vai ser no sábado. Vamos fazer uma festa muito doida aqui, soltar muitos fogos e semana que vem a gente vai dar mais algumas dicas do evento. Se você conhece algum pastor, alguma igreja em outra cidade, manda e-mail para eles, telefona, avisa que vai ter o congresso, para que a cidade, a região fique sabendo desse evento. E vai começar na quinta-feira, dia 13, e vai terminar no sábado. E domingo o pastor Zabá ainda vai estar pregando aqui. Porém, a gente vai fazer durante a semana também, porque muitos pastores que querem participar não podem final de semana, só podem no meio da semana. Então, vai estar aberto para eles. Tá joia? Nós vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero que você ore a Deus a respeito dos discípulos que você tem e do discípulo que você tem sido, para ver se você está se tornando um discípulo semelhante a Cristo ou um discípulo semelhante a Caim. E você que está aí na internet também, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Piranga, né, Salvador, Aracaju, Suíça, onde mais? Portugal, e onde mais você estiver nos ouvindo, saiba de uma coisa: Deus quer fazer de você um discípulo também. Amém? Em nome de Jesus, e um discipulador. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, nós te adoramos. Nós te agradecemos porque o Senhor tem removido de nós esse espírito de Belial e tem nos feito discípulos, verdadeiros discípulos teus. E queremos, ó Deus, que essa mentalidade de Cristo, esse espírito de Cristo, seja realmente a nossa marca, a nossa identidade. Fale conosco, ensina-nos, ajusta-nos para vivermos de acordo com a tua vontade, segundo o teu propósito, e possamos multiplicar discípulos semelhantes ao Senhor Jesus, semelhantes a Cristo. Nós oramos, nós pedimos a tua bênção sobre cada líder aqui, sobre cada célula, sobre cada discipulador, sobre cada discípulo, sobre cada líder em potencial que está se preparando para a multiplicação de 15 de setembro. Nós oramos a Deus querido por um grande mover nesse lugar. Queremos ver milhares de células, estamos crendo para 1000 células em Viçosa, e oramos para que o Senhor derrube as paredes, para que o Senhor remova os obstáculos, e faça com que multiplique a 30, a 60, a 100 por um, porque o Senhor é Deus da multiplicação. Eu oro, Deus querido, também por Miraí, que a unção da multiplicação esteja sobre a Igreja Batista Reviver, sobre a igreja e sobre os pastores, sobre os líderes, ó Deus, que recebam de Ti essa unção da multiplicação e da conquista. Nós oramos e profetizamos sobre cada um a Tua bênção, sobre esta igreja a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, aplauda o Senhor e até terça que vem.